Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é mais uma videoaula do conjunto de videoaulas sobre análise combinatória, né? São os famosos problemas de contagem. E nós vamos tratar aqui mais especificamente do assunto permutações circulares. O que vem a ser as permutações circulares, né? Bom, então, vamos ao que interessa. Permutações circulares. Alguns problemas de contagem possuem a característica de que uma simples rotação de determinada contagem pode, aparentemente, gerar outra. Ou seja, é um tipo de problema em que os elementos da contagem serão dispostos em ordem cíclica, né, gente? Em uma roda, em um círculo, tá? Sem início, sem fim e distribuídos em uma circunferência, né? Mais ou menos nesses moldes, tá? E ao girar essa disposição circular, temos uma formação idêntica à anterior, mas que para muitos parece distinta da distribuição inicial. Bom, a palavra-chave para entender permutações circulares é que há uma ausência de um referencial. Como assim, professor? Vou explicar. Nos problemas de permutações simples, a gente tinha os compartimentos, né, as posições, né, as tipificações. A gente tinha referência, tá? Primeiro, último, tá? Posição A, B, né? Tipo A, tipo B. Nas permutações circulares, a gente vai perder esse referencial. Então, a gente vai ter que usar um raciocínio diferenciado para tratar problemas que têm características de permutações circulares. E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá? Exemplo 1. Prestem atenção. Dispor 4 pessoas em uma mesa circular e calcular quantas formas há de fazer isso, sendo que verificaremos as posições relativas um dos outros. É tipo assim, não nos preocupa a posição na cadeira A, B, C ou D, tá bom? O que nos preocupa é a posição relativa de cada pessoa ao outro, né? É tipo, pensa num jogo de 4 pessoas de duplas, por exemplo. A faz dupla com B, faz dupla com C, faz dupla com D, né? Quem que vai estar à direita de A? Quem que vai estar à esquerda de A? E quem que vai estar oposto a A, que é aquele que vai fazer dupla? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, note que se considerarmos as pessoas P1, P2, P3 e P4, teremos as seguintes configurações possíveis. Olha só. P1, né? Oposto a ele, P3, à direita dele, P4, à esquerda dele, P2. Agora aqui, ó, P1 oposto P3, já trocamos aqui de posição. Não é verdade? É o P2 e o P4, à direita e à esquerda de P1. Agora, P1 oposto a P2, P4 e P3, à direita e à esquerda, e P1 oposto a P2, P3 e P4, à direita e à esquerda de P1. P1 oposto a ele está o P4, e aí P3, P2 à esquerda, à direita e à esquerda, e P1 oposto continua o P4, só que trocamos essa posição. Eu digo a vocês que não há outra configuração para esse problema. Não há. Não há outra configuração. Por quê? Já fizemos todos aqui opostos aos outros e a direita e a esquerda com essas seis possibilidades que temos aqui. Aí você pode dar uma pausa e tentar achar outra, mas lembre-se que não é a posição aqui na mesa que nos interessa. O problema está falando posições relativas uns aos outros, tá? Tá bom? É isso. Dê uma pausa aí e tente ver se há outra, né? E aí, se você achar, você posta nos comentários, que eu já vou avisando que não há. Tudo bem? Vamos continuar. Pode parecer um pouco estranho, mas qualquer outra configuração que você imaginar, basta tomar uma das 6 configurações anteriores e girar até obter a disposição que você imaginou. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou exemplificar com as 4 posições a seguir, ó. Olha, P1, P2, P3 e P4, dei um giro e troquei aqui P1 com P2 e todos os outros foram para a localização imediatamente à esquerda. Olha, P1, P2, P3 e P4. Continua, ó.
Olha aqui, P1, P2, P3, P4. Continua, mas aparentemente parece outra. E P1, P2, P3, P4, a configuração das disposições é a mesma, mas aparentemente, visualmente, parece outra. Então, vocês vejam que uma configuração, né, um elemento dessa contagem tornou-se 4. Ou seja, cada elemento desse tornou-se 4 vezes, né, em vez de ser contado como um, se a gente pensar nisso aqui. Mas não é o que o problema pede. Ou seja, como nós temos esses 4 elementos, talvez por parecer permutação, né, se a gente levar a posição, né, a cadeira em questão, as posições em determinada cadeira, aí sim a gente teria que fazer 4, o fatorial de 4 para calcular, né, o total. Mas a gente não quer isso, a gente quer as posições em relação a uns aos outros aqui, tá? Bom, então, ó, note que as 4 disposições anteriores são equivalentes, pois o que mudou foi apenas o ângulo de observação, né? Ou seja, realizando rotações de 90 graus a partir da primeira disposição que a gente colocou no slide anterior, obteremos as outras 3, né? Então, 4 que deveria ser contado uma. Então, se considerássemos todas as permutações de 4 elementos distintos para resolver esse problema, teríamos contado 4 vezes cada permutação. Logo, para corrigirmos essa situação, devemos dividir por 4. Então, se a gente tivesse considerado permutações simples, a gente basta dividir por 4, né? Fatorial de 4 dividido por 4, simplifiquei aqui, né? Deu 1. E deu as 6 respostas, né? 6 reais distribuições que a gente deveria ter. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos a mais um exemplo aqui, tá bom? Agora, olha só. Observar que os hexágonos regulares ABCDEF, BCDEFA, CDEFAB, DEFABC, EFABCD e FABCDE são os mesmos polígonos regulares. Não é porque eu mudei essa ordem aqui, né, de apresentação, que vai mudar o polígono, tá? Vamos lá. Observe que no segundo exemplo, que é este, né, temos uma situação semelhante ao exemplo 1, pois o hexágono regular pode ser contado 6 vezes a mais, né, em vez de uma, se não levarmos em consideração as posições dos vértices. Vamos ver o que é isso na prática, né? Olha só, gente. A, B, C, D, E, F. Que é o primeiro, é o mesmo que B, C, D, E, F, A. É o mesmo. Que é o mesmo que, por exemplo, esse último, ó, F, A, B, C, D, E. É o mesmo. Então, esses são os mesmos, né? São os mesmos, é o mesmo polígono regular, todos os 6. Tá bom? Então, temos que tomar cuidado. É claro que esse aí nós não estamos calculando todas as disposições, é só para observar, né? Que aqui, ó, a gente tem 6, aqui aparentemente coisas diferentes, mas na verdade é uma só. Então teríamos que dividir por 6 para ter que é um único polígono regular, um único hexágono regular, tá bom? Vamos ao exemplo 3. Contar quantas são as rodas possíveis de 7 crianças que vão brincar de ciranda e, nesse tipo de brincadeira, cada criança fica virada para o centro da roda, né? Porque se uma fica para fora, outra para dentro, aí a gente vai ter que realizar outro cálculo, tá? É uma coisa muito comum, uma brincadeira comum, né? Que não sei se vocês já fizeram, mas era muito comum brincadeiras de roda, né? No terceiro exemplo, temos 7 crianças e vamos contar quantas são as rodas possíveis. Note que se girarmos uma roda, vamos obter mais 6 rodas visualmente, aparentemente diferentes. Mas isso aí eu estou falando, no caso, girar essa roda e trocando essas crianças da posição inicial, tá? Muito similar ao problema da mesa lá. O que significa, né? Isso significa que se utilizarmos, por exemplo, o fatorial de 7 para contarmos o total de rodas possíveis com essas 7 crianças, estaremos contando cada roda real 7 vezes, né? Logo, o que a gente deve fazer? Devemos dividir o fatorial de 7 por 7 para obtermos o total real de rodas, né? Tem tudo a ver com aquele primeiro problema, tá bom? Então, o que acontece, né? Olha, fatorial de 7 dividido por 7, tá?
Por que que a gente precisa fazer essa divisão aqui? Porque vamos pensar, a gente precisa de uma criança, inicialmente, para nos dar o referencial. Quem que vai ficar à direita dela depois? Quem que vai ficar à esquerda, tá bom? Isso é igual a 7 vezes o fatorial de 6. Simplifiquei, isso dá o fatorial de 6, que é 720. Então, essa seria a resposta correta para o total de rodas possíveis para essas 7 crianças. Olha, será o fatorial de 6. E se fossem 6 crianças, então seria o fatorial de 5. Se fossem 5 crianças, seria o fatorial de 4. Se fossem 4, seria o fatorial de 3, né? Se fossem 3 crianças, seria o fatorial de 2. Ah, seria só duas possibilidades em relação umas às posições das outras, tá? E se fosse duas crianças, só tem uma situação, né? Uma oposta à outra de mãos, né? De mãos dadas. E uma criança nem dá para fazer roda, não é verdade? Então você vê, eu estou falando isso porque isso faz todo sentido. Tudo bem? Bom, pessoal, a ideia é mais ou menos assim, ó. Eu não sei quem vai estar à direita de quem vai estar à esquerda de quem na roda, mas o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher alguém para ser o referencial. Pode ser qualquer um aqui. Escolho, por exemplo, a criança é. Bom, agora vai dar para fazer. Agora vai dar para calcular as coisas. Por quê? Olha, quantas possibilidades eu tenho para a criança que vai ficar à direita de E? 6. Quantas possibilidades eu tenho para a criança que vai segurar na mão esquerda de E? 5. Por quê? Já foi uma criança, quer dizer, já foram duas. A E que eu escolhi inicialmente e uma segunda. Agora é o seguinte, ó, agora tá fácil de fazer, ó. Na verdade, não ficou bom aqui não. Deixa eu melhorar essa distribuição aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, à direita dessa criança aqui, tá, gente? À direita dessa criança aqui, eu vou ter aqui, ó, 4 possibilidades, porque já foram 3 crianças. À direita dela, pode ser à esquerda dessa, vou ter 3 possibilidades, né? Agora, à direita dessa aqui, né, eu vou ter 2 possibilidades e só sobrou uma criança para colocar nessa última posição. Então, por isso eu tenho aqui, na verdade, em vez de 7, apesar de ter 7 crianças, né? 7 crianças, eu vou calcular isso como fatorial de 6, que eu já dei a resposta, né? Dá 720. Permutações circulares das 7 crianças. Tudo bem? Então, com esse raciocínio é fácil a gente construir essa fórmula, né? A fórmula do total de permutações circulares de n elementos distintos 2 a 2, tá bom? Então, ela pode ser calculada assim, ó. Vou usar essa simbologia, PC índice n, né? Permutações circulares de n elementos distintos 2 a 2 é igual ao fatorial de n dividido por n. Vou desmembrar aqui esse fatorial em n vezes o fatorial de n menos 1, tá? Dividido por n, simplificando n com n, tem que ser, gente, tem que ser um número maior ou igual a 2. Por que é maior ou igual a 2? Porque 2 menos 1 dá 1, né? Se fosse 1, o que eu teria aqui se fosse 1, né? 1 menos 1, fatorial de 0, que seria uma roda sem ninguém, né? Apesar, faz um pouco de sentido, mas teria. Mas 0 de forma alguma, né, gente? Mas não faz muito sentido, né? Eu ter uma roda, uma permutação circular de uma pessoa só, não é verdade? Mas seria algo assim, só uma pessoa lá, né? É meio sem lógica. Mas aí o que nós temos? Que essa permutação circular de n elementos distintos 2 a 2 é n menos 1, é o fatorial de n menos 1. Tudo bem? Então, é só aplicar a fórmula, sem estresse. Vamos aos exemplos, né? Bom, acho que eu passei um exemplo. Não, tá certinho. Exemplo 4. Olha só.
Um ourives mundialmente conhecido quer confeccionar a joia mais valiosa do mundo. Tal preciosidade será feita com uma corrente sem fecho, de ouro branco banhada a ródio e com 6 pedras preciosas incrustadas, né? A parte de trás da corrente é totalmente coberta pelos metais preciosos e igualmente espaçadas na corrente, tá? As pedras preciosas escolhidas são opala preta, esmeralda berylhead, musgravite, garnet azul, serendipite e diamante vermelho. Diamante vermelho é conhecido, né? Quantas joias distintas poderão ser confeccionadas pelo ourives segundo tais especificações? Olha, esse problema de minha autoria, tá? Bom, então, por que o sem fecho aqui? Para não ter um referencial, porque se tem fecho, né, o fecho é um referencial e dá para diferenciar. Então, se não tem fecho, aí ele se tornou um problema de permutações circulares. Vamos lá? Então, pessoal, temos 6 pedras, né, que vão ser distribuídas aí nessa corrente circular, não é verdade? E o que que acontece? A gente precisa de uma referencial. Então, realmente é um problema de permutações circulares. Não tem muito o que fazer, né? Que é fatorial de 6 menos 1, não é verdade? Eu já estou fazendo aqui direto, ou seja, é o fatorial, né? Esse é o fatorial de 5, tá? Que dá, fazendo as contas aí, 120 possibilidades, né? Com cada pedra dessas aí. Não estou falando que pode lapidar a pedra em outro formato, não, nada disso. Já temos as 6 pedras, já temos lá a corrente, as posições para incrustar as pedras, então podemos fazer 120 correntes diferentes, tá? E é isso, não é verdade? É isso aí. Poderia 6 de qualquer outra coisa, 6 crianças para fazer para uma roda, né? Poderíamos ter aí 6 configurações diferentes, né? Em relação às posições para pessoas poderem sentar em uma mesa circular, tá bom? Quer dizer, 120 configurações diferentes, né? Se fossem 6 pessoas em uma mesa circular, se a gente considerar as posições de umas às outras, tá bom? Então, basicamente é isso. Permutações circulares, então, é o número menos 1, é o fatorial disso e acabou o problema. Bem, pessoal, eu trouxe esse probleminha do ITA da prova de 1971, tá? Quem não conhece, pesquise a sigla ITA. Bom, é um problema difícil, viu, gente? É um problema bem difícil, porque ele envolve permutações circulares e muitas vezes a gente não consegue enxergar isso aí, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que ele é difícil, mas apesar disso, eu vou mostrar aí para vocês algumas coisas que vão tornar ele mais fácil de ser compreendido. Dispomos de 6 cores diferentes, tá? Cada face de um cubo será pintada com uma cor diferente, né? Pintada totalmente, é claro, de forma que as 6 cores sejam utilizadas. Ou seja, nós vamos pegar um cubo, o cubo tem 6 faces, né? Vamos pintar cada uma de uma cor, tudo bem? De forma que, de quantas maneiras isso pode, né? De quantas maneiras isso pode ser feito se uma maneira é considerada idêntica à outra, desde que possa ser obtida a partir desta por rotação do cubo, né? Bem, pessoal, para isso aí eu vou usar o programa software GeoGebra para ilustrar um pouco do que nós estamos querendo fazer. Vamos lá. Então, gente, desenhei aqui um cubo, né, no programa GeoGebra. Aí, imagine só, nós queremos começar a pintar, só que a gente não tem referencial, porque a gente pode rotacionar, né? A gente pode rotacionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma face dessas qualquer e pintar de uma cor para a gente ter um referencial. Tudo bem? É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Tá? Não tem jeito. Por quê? Sem referencial a gente não consegue fazer nada.
sei lá, amarelo, azul, né, vermelho, verde, sei lá que cor. A gente vai ter que tirar uma cor dessas. E eu vou mostrar aí como é que ficaria essa primeira configuração. Então, gente, escolhi aí a cor azul, né, para pintar uma das faces. Agora eu já tenho um referencial. E qual que é o melhor referencial aqui? Poderia ser qualquer uma das outras cores. Mas aí você pensa bem, eu ainda tenho 5 cores, não é verdade? Aí o referencial mais lógico aqui, no meu entendimento, seria a cor da face que está oposta, né? Por quê? Eu posso ter o quê? Posso escolher qualquer uma das 5 cores restantes para ser a face oposta, a cor da face oposta, a que eu escolhi para ser o meu referencial. Não é verdade? Então, eu posso fazer isso de 5 modos diferentes. Então, vamos usar o quadro aí para organizar esse pensamento. Olha aí, pessoal, fiz um esquema aí. Então, a gente tem 6 cores, né? A, B, C, D, E e F. Então, nós temos que pintar as 6 faces do cubo, cada face totalmente de uma cor. Então, por exemplo, escolha da cor de referência. Não tem 6 possibilidades de escolher, não, porque ela vai ser a referência. Então, a gente vai tirar essa cor do pacote, por exemplo, vamos supor A, né? Não importa, ia tirar qualquer outra, né? E aí, agora, a cor da face oposta, a de refer... Ué, o que eu escrevi aqui, gente? Tava doido, hein? Referência. O professor sabe escrever, né? De referência. Então, nós temos 5 possibilidades de escolha para essa cor aqui, né? Aí, gente, o que acontece, né? O que acontece? O problema agora que eu defini, e aqui eu contei todas as possibilidades de cores, né? Da face oposta à face que a gente pintou com a cor A. Na verdade, são 5 possibilidades, tá bom? Agora, o que vai se tornar um problema? Vamos lá voltar ao cubo para ver. Depois que a gente definiu, né, a cor de referência, a cor que vai ficar oposta a ela, aí, ó, agora que vai virar uma permutação circular mesmo, olha. Permutação circular. Por que virou uma permutação circular? Olha, porque isso aqui é cíclico, né? É como se fosse 4 posições de uma mesa aqui, né? Quem que vai ficar oposta a quem, não é verdade? Então, agora, a gente vai fazer isso 4 menos 1, né? O fatorial de 4 menos 1 modos, né? Porque, ó, escolhemos a cor de referência, escolhemos a cor oposta, que eu não pintei aqui, né? Pode ser qualquer uma delas. Aí o restante vai ser uma permutação circular, né? De 4 elementos. Tudo bem? Então, vamos voltar ao quadro e fechar o problema, tá bom? Então, pessoal, as cores das 4 faces restantes, nós podemos fazer isso, né, calculando a permutação circular de 4 elementos distintos 2 a 2, que é 4 menos 1, é o fatorial de 4 menos 1, que dá o fatorial de 3, que dá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Só que a gente tem que usar aqui ainda o quê? O princípio multiplicativo, não é verdade? Por que, professor, princípio multiplicativo? Por que tem que ser o princípio multiplicativo? Olha, porque é o seguinte, a gente tem 5 formas de escolher uma cor de referência e a cor da face oposta, né? E ainda temos 6 formas de distribuir, né, as cores das outras 4 faces que restaram, tá? Então, é 5 vezes 6, que é o total de 30 possibilidades, né, de colorir esse cubo conforme o enunciado. Tudo bem? Bem, gente, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe esse problema aí, que é um problema clássico, mas muito interessante, considerado difícil por muitos. E é isso aí. Aguardo vocês na próxima videoaula, tá? Tudo de bom!